O desafio de empreender através da comunicação no meio digital. Esse é o Empreenda Sem Entrevista, um programa que visa responder um questionamento, uma pergunta, trazer um conteúdo de valor para você que nos acompanha. Nós contamos com o apoio do Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo meu, Alan Santiago. Cara, obrigado, né, ter vindo aí, brigadão mesmo. Muito massa te receber, cara. Tamo junto, como diz o cara, né? O Alan é mestre da comunicação, tem um canal de entrevistas ali que é em Gaspar, né, Alan? Tu começou em Gaspar a tua atividade, mas Comecei hoje itinerante, cara. Hoje já está entrevistando, aí já entrevistou muita gente, né, Alan? Uma galera aí no hall já de Conta um pouquinho da história do Valor Entrevista para nós, cara. Em 2016, eu assistindo um vídeo dentro de sala de aula com os meus alunos. Meu aluno pediu, professor, bota o vídeo. Você estava aula de quê? Trabalhava no Senai, administrativo, essas coisas, matérias de mundo corporativo. E um aluno meu pediu para me colocar o Whindersson Nunes. Falei, porra, quem é esse louco, né, mano? Eu botei lá o Whindersson Nunes dançando de bermudinha, sem camisa, muito louco. E naquele ano de 2016 o cara tinha comprado um avião, pô. Aí eu falei, não pode, né? Como é que é? Aí eu fui estudar sobre isso. Falei, pô, dá dinheiro isso aqui, né? Dá um CNPJ, dá pra você ganhar, faturar uma grana. E aí eu comecei em 2017 já, menos de um mês assim de planejamento, eu comecei o Valor Entrevista com um tripé, um celular da Motorola sem memória, que travava na frente da galera. Mas, como a gente sabe, a gente tem que começar. Feito é melhor que perfeito. E de 2017 para cá já são 6 anos de trabalho, 700 entrevistas produzidas, um CNPJ que vem crescendo, graças a Deus, a cada dia que passa. Hoje nós temos um estúdio, eu comecei de forma itinerante, mas hoje a gente tem um estúdio lá na cidade de Gaspar, onde a gente recebe os nossos convidados. Um trabalho que em 2020 eu saí da sala de aula, onde eu dava aula no Senai e no Senac, para justamente me dedicar ao Valor Entrevista e empreender de fato. E eu confesso para você, João, que foi sensacional. A minha primeira experiência contigo, a entrevista que eu dei, foi no Senac. No Senac, exatamente. Tá lembrando agora que tu tinha uma câmera e tal. Mas que bacana a gente perceber essa evolução, né? Alan, tu falou já no começo, né? Feito é melhor que perfeito. Eu queria entender de ti, em que momento que destravou a tua mente, assim, do tipo, vou fazer, vou meter a cara. E qual foi a tua primeira entrevista e tal? Tu lembra disso? Então, a primeira entrevista foi com o vereador da cidade de Gaspar, Giovano Borges, que hoje é vereador, na época ele era vereador. E depois veio o Marcelo Brick, super parceiro, hoje ele é vice-prefeito da cidade de Gaspar. E daí eu me programei para fazer 52 vídeos. Já começou no YouTube já? Já comecei no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Tinha uma pegada já no Spotify, porque lá em 2017 o podcast ele era em áudio, MP3. Não era como veio depois o Flow e mudou toda essa pegada de podcast. É verdade, o podcast era mais áudio, não havia vídeo, né? Não tinha vídeo. Aí veio o videocast e tal, enfim. Exato. Veio o Flow e mudou toda essa pegada. Então, lá em 2017, quando eu comecei isso, eu já me programei para fazer 52 vídeos no ano. É outra pegada que mudou. Um por semana, e engraçado, né? Tinha o dia para postar e o horário para postar. Então você vê, 6 anos depois, isso daí tudo foi por água abaixo. Hoje, o que as redes sociais precisam? Precisam de produção constante. Então, hoje eu produzo aí, 8 vídeos na semana, 6 vídeos na semana, tem semanas que a gente consegue fechar 10 vídeos na semana. Eu me programei para, a minha meta de vendas lá é 3 vídeos no dia, manhã, tarde e noite, isso de segunda a sexta-feira. E nos finais de semana eu me programo também para atender eventos, na mesma pegada no estilo Amaury Júnior, por exemplo. Ele vai na empresa, ele vai nos eventos corporativos, ele vai nas baladas e tal, e pega uma palavra do organizador do evento. E nessa pegada de 2020 para cá, quando eu passei a me dedicar exclusivamente ao Valor Entrevista, cara, só cresceu. Hoje nós temos um público de 11 mil pessoas acompanhando. Um beijo para vocês, obrigado por seguir, por compartilhar o nosso trabalho. E só vem aumentando, só vem aumentando. Em média no YouTube a gente cresce 80 pessoas por mês, que é uma média muito bacana. A gente tem 2.300 pessoas no YouTube. Lá no YouTube. Quando a gente para pensar, cara, 2.300 pessoas é muita gente. Meu Deus. É que a gente tem, quem conhece a internet como a internet, né, e olha lá o YouTube, o Whindersson Nunes da vida lá com milhões de inscritos,
Na verdade, isso são exceções das exceções, né? Tem muito negócio sólido que tem uma consistência de pessoas, uma tribo, uma comunidade, 2.000 pessoas é muita gente, né? Basta 2.000 pessoas numa sala. Qual foi, em 2020, então na pandemia, tu decidiu, não, vou empreender e tal, no meio da pandemia. Um vídeo no valor de R$120, uma mídia super acessível. Hoje a gente dobrou esse valor, mas por conta de todos os investimentos que a gente fez, né? Investimentos em equipamentos, em iluminação. O nosso próprio estúdio ele é muito aconchegante hoje, então tem um cantinho lá onde a gente grava e tem um cantinho também que é de mentoria, porque a gente não esqueceu dessa pegada mais social, né? A gente tem um trabalho social, a gente doa cestas básicas para a comunidade mensalmente e a gente tem um projeto educacional onde a gente prepara os jovens para o mercado de trabalho lá na cidade de Gaspar, né? Massa. Então a gente tem as empresas parceiras, a gente tem 4 aulas no mês, uma aula por semana, para que a gente possa preparar mercado de trabalho, educação financeira. Então Foi em 2020 que tu virou para mais vídeos ou antes? Em 2019 eu comecei a pensar, preciso aumentar a produtividade. E aí em 2020, de fato, a gente foi para 146 vídeos. No ano. A nossa meta esse ano, já que estamos falando de desafio de empreender na comunicação e o nosso trabalho também tem sido esse através do Empreenda. Café gostoso, hein, cara? Gostoso? Pô, legal. Cara. Mandar um abraço pro Anderson que está atrás da câmera. Pô, eu nunca citei o Anderson aqui na entrevista. Pô, nunca citou, cara. Tu tem que valorizar a tua equipe, rapaz. O nosso sócio master aí, o diretor, o cara que manda na câmera. É ele que movimenta a câmera? Vem cá, Anderson, vem cá, aparecer. Entra aqui olha aí, ó. Ele tá entrevistando um comunicador, não tem errado, ó. Vamos lá, ó, galera, esse é o Anderson. Aí, satisfação enorme. Tamo junto, cara. Tamo junto. Parabéns, você sabe que o seu trabalho é fundamental. Sem você, isso aqui na verdade, a mágica é do Anderson. A gente tá aqui só jogando conversa fora. Mas a nossa meta esse ano. Conversa fora produtiva, hein, cara? Produtiva. Conversa produtiva. A meta desse ano é a gente tava com a meta no podcast ser 1 por semana. E o entrevista a gente também tinha a meta de mais ou menos 1 por semana. A gente dobrou a meta. A gente vai entregar 2 podcasts por semana e 2 entrevistas por semana. Que massa. Até o meu objetivo de te trazer aqui no entrevista também foi para que a gente pudesse ter esse X1. É uma proposta diferente. A gente falar de um tema mais específico, sim, já que é o nosso segmento. E também até como forma de reconhecimento, porque a estrutura que tem aqui é um pouco culpa tua, né? O microfone que usa é um pouco culpa tua, a vontade de fazer, né? Eu fui lá na tua casa aquela vez, onde tu tens o estúdio, eu me lembrei. Tu não sabes disso, eu deixei para falar aqui no ao vivo, né? Mas eu cheguei aí na primeira semana de janeiro e disse pro Anderson, nós vamos montar um estúdio aqui também, né, Anderson? E é muito motivado por ti, que eu me lembrei, o Alan fez, por que eu não vou fazer também? Até porque eu acho que a gente tem muito espaço, né? É um oceano azul. Não enxergo concorrência, pelo contrário, estás aqui justamente porque a gente tem que ser parceiro, né? Tu em Gaspar atendendo, claro, tu já entrevistou gente do Brasil inteiro, inclusive, né? Mas eu acho que a gente tem muito espaço para crescer junto, né, cara? Então, fazer esse registro também de reconhecimento aí, tanto o microfone quanto a estrutura, enfim, muito pensado através do trabalho que tu realiza. Obrigado, cara. Tu além das entrevistas e tal, tu também cobre eventos, como tu falou, né? Sim. Como é que foi começar a fazer cobertura de eventos? A gente já teve junto em alguns eventos e tal. Em alguns, né, cara? Na verdade, também tive mais ou menos... Eu tô te fazendo essa pergunta que eu mais ou menos imagino, né, a resposta. Mas como é que foi começar com um celularzinho no meio daquelas câmeras e repórter e microfone, cara? Como é que foi se impor assim? Cara, em 2018 o Bolsonaro esteve aqui em Blumenau, né? Aí eu me lembro que eu fui convidado pelo hoje deputado federal, parceiro do Peninha lá. Meu Deus do céu, cara. Conhece? O Rafael? O Rafael, o Presente. O Presente mandou mensagem pra mim, olha, o Bolsonaro vai estar na Vila Germânica e tal. E eu cheguei muito cedo. Ele estava em Jaraguá do Sul e eu estava também em Jaraguá do Sul porque eu tinha um evento do Senai lá. E eu venho para Blumenau, chego na Vila Germânica, tudo pronto, cheguei cedinho, fiz umas fotos e tal. Cara, quando a galera começou a chegar, grande parte de blogs e videomakers, assim, com aquele monte de equipamento, e eu com meu celular, cara. Celular, um tripé que não era o tripé que eu uso hoje, era um tripé de R$15, prateadinho assim. Tanto que o vídeo com o Bolsonaro tá sentado assim, o tripé tá aqui do lado, focado na cara dele. E eu do lado da mesa aqui. E a galera toda lá, filmando e fazendo foto, aquela coisa. Eu olhei, meu Deus do céu, cara. Eu acho, João, que você não precisa esperar o momento certo para começar alguma coisa. Você tem que começar. É aquela frase, feito é melhor que perfeito, cara.
Quando você acredita no teu potencial, as coisas vão acontecendo de uma forma que daqui a pouco você vê, estou eu lá com um estúdio, com um espaço de mentoria, um tripé maior, uma câmera legal, um microfone legal e, de certa forma, sendo tratado como referência. Mas quais são as pegadas que eu uso? Cara, muita humildade. O canal eu criei para rede de contatos, para relacionamentos. É uma coisa que eu não abro mão. É fazer contatos, é conectar pessoas. Só que, conforme o tempo foi passando e a constância da pegada do trabalho, eu fui vendo que dava para transferir, sair de uma escola onde eu dava aula, que é o Senai e o Senac, e me dedicar exclusivamente para o trabalho com o canal. E aí foi essa a virada de chave, onde eu montei o CNPJ, fiz o MEI e fui oferecer. Hoje eu sou vendedor do Valor Entrevista. E a gente nessa trajetória teve muitos desafios, assim. Tu te lembra de um momento, nesses últimos 6, 7 anos aí, que tu olhou e disse, cara, preciso largar isso aqui, tem que arrumar alguma outra coisa? Teve algum momento que tu achou que, não é isso? Não, eu sempre fui otimista, cara. Eu sempre comecei as coisas para dar certo. Eu nunca pensei que, eu vou começar, se der alguma coisa, deu, senão eu paro e vou continuar. Não, eu sempre fiz uma coisa pensando que vai dar certo. Eu sempre pensei nessa questão de eu tenho todas as condições, você que está aí também tem, João, tá todo mundo aqui, tem condição de fazer da melhor forma possível. Só que durante a trajetória, a estrada, você vai aprimorando, você vai ficando melhor, você vai dando atenção nos detalhes. E foi o que aconteceu. Hoje eu vivo do meu sonho, e é um sonho que eu digo, tem 6 anos, são mais de 700 entrevistas produzidas, mas é um sonho que eu vivo intensamente. Mas por quê? Porque eu acreditei. Tem que dar certo. É a ferramenta que eu tenho na mão. Se não der certo, eu fracassei, não, eu vou para outro lugar. Por quê? As coisas são assim. Agora, o sentimento de cai e não levanta, aí é contigo. Aí é dentro do teu coração. Porra, não deu certo isso aqui, fracassei. Não, cara, não deu certo, é outra pegada e vamos continuar. Das 700 entrevistas, já falou do Bolsonaro, né? Que com certeza eu tive a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro em 2015 pelo Blumenauense, até mandar um abraço para meu amigo Clausiense. Deve conhecer o Blumenauense, Klaus, a Marlise e tal. E foi uma experiência, na época ele era deputado, era outro momento, enfim. Não, na época nem. Eu fiz acho que um videozinho com o meu celular, mas na época eu fiz gravado, uma entrevista gravada e depois transcrevi. Porque era outra tocada, a internet não tinha essa pegada de vídeo ainda e tal, né? Mas dessas 700 entrevistas, tirando essa do Bolsonaro, qual foi assim a que tu mais. Aquela entrevista que tu saiu da entrevista e pensou, cara, entrevistei esse cara. Tipo, ou esse cara veio na minha casa. Tipo, então, cara, tem algumas, né, João? Passei por cada experiência, cara. O próprio Luciano da Van. Eu entrevistei o professor Marins, que é uma sumidade quando o assunto é mundo corporativo. O cara que foi entrevistado, cara que foi entrevistado pelo Jô Soares, sabe? Eu entrevistei ele por uma live. Mas tem uma em particular que eu gosto muito de comentar, que é a entrevista com o Mário Mota, um dos maiores jornalistas do estado de Santa Catarina. Eu não tinha a pegada de sentar do lado do cara, né, como a gente está fazendo aqui, então eu ligava a câmera e ficava por trás fazendo as perguntas. E eu entrevistei o Mário, um beijo para ti hoje, deputado estadual. Ele fui na casa dele, abriu as portas, serviu um café, a gente gravou na sala, ele puxou uma cadeira e falou, senta aqui, pra gente gravar. Eu falei, não, eu não apareço. Beleza, ele gravou, respondeu todas as perguntas, uma pessoa assim finíssima. Terminou o vídeo, ele olhou pra mim e falou assim, ô Alan, qual é o nome do teu canal? Eu falei, é Valor Entrevista. Com quem? Com Alan Santiago. E por que tu não aparece? Eu falei, caralho, bicho, verdade. Isso foi final de 2018. Em 2019, e aí veio uma coisa legal, né? Ele se comprometeu em vir no meu estúdio, e eu nem tinha estúdio. Justo. Joga pro universo e deixa que o universo trabalha. Falei, Mário, quando você for para a região do Vale, eu quero que você vá no meu estúdio. E eu não tinha estúdio em 2019. E aí em 2019, no primeiro vídeo eu já estava do lado do convidado, segundo vídeo, terceiro vídeo, e aí não saí mais. Mas essa pegada de trabalhar do lado da pessoa veio com o Mário. Então foi essa virada. E ano passado, quem eu recebo na minha casa? O Mário Mota. Mário Mota foi lá em casa, olhou o estúdio, viu, cara, faço uma abertura. Eu trabalho muito de forma espontânea, né? Não tem pauta, não tem nada. E aí, a tocada, é melhor. E aí é aquela
de bate-papo. E eu fiz uma introdução pro Mário, cara, que quando terminou o vídeo, ele olhou pra mim, respirou fundo, me deu um abraço. Falou, porra, cara, que introdução massa, tu estudou isso aí? Eu falei, não, rapaz, desceu um santo aqui. Desceu um santo aqui e eu fui na osmose, cara. E eu tava do lado do maior jornalista do estado de Santa Catarina, cara. 35 anos, reconhecidíssimo. Apresentou o Jornal Nacional. Apresentou o Jornal Nacional nos 50 anos da Globo. Então, essa foi uma pegada legal que eu sempre compartilho com a galera. Mas, porra, Primo Rico, Tiro Lipa, Luciano Davan, Luiz Eduardo Cardoso, ex-ministro da Segurança da Dilma. Cara, tem um monte. Vários Geraldo Rufino. E a gente, uma coisa que a empreender através da comunicação traz, e quero ver se tu concorda comigo, fazer uma afirmação, não uma pergunta. A gente aprende muito, né, cara? Com quem a gente está entrevistando, né? Cara, é uma riqueza absurda, né? Hoje eu vejo de duas maneiras isso. Como o meu estúdio é em casa, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Rodolfo de 12 anos, a Alana de 10 anos e o Henrique, que chegou agora no meio da pandemia. O Henrique tem 1 ano e 6 meses. Esse negócio de você receber as pessoas em casa e pessoas de segmentos diferentes, para eles, para os meus filhos, é sensacional. Então a minha filha hoje, por exemplo, ela vende pulseira. Eu vou entrevistar uma mulher, por exemplo, a mesa está pronta, quando ela sai do estúdio, ó, já auxilia aí no empreendedorismo infantil, a minha filha vende aqui pulseira e tal. E a minha filha se diverte porque ela entendeu também essa pegada da educação financeira. Que tem um business ali. Putz, e ela faz a pulseira, estende lá. E agora a gente está vendendo para homens também, tá? Você é casado, você tem esposa, você tem filha, você vai também levar a pulseira da Alana. E essa pegada, essa riqueza para eles é incrível. Você receber, por exemplo, o Dr. Natel, reitor da FURB, professor Udo, políticos dos mais variados, que a gente recebe bastante lá, empresários de todos os segmentos. E a conversa, né, cara? Isso que a gente está fazendo é uma riqueza enorme. Qual foi o lugar mais longe que o Valor Entrevista te levou? Cara, pelas redes sociais... Não, fisicamente. Fisicamente eu fiz em Floripa, né? Floripa. Mas eu tinha a porta aberta em 2020 e tenho essa porta aberta até agora, lá na Jovem Pan, em São Paulo. Eu entrevistei o Thiago Berrais, que ele apresenta o Jornal da Manhã. Eu entrevistei ele pelo Instagram. E aí ele deixou a porta aberta para ir lá assistir o Jornal da Manhã, ir almoçar com ele na Dirce, ir no Pânico e assistir o Pingo nos Is. Aí eu enlouqueci, né, cara? Isso em janeiro de 2020. Aí o Alan faz um planejamento, compra passagem para maio. Pandemia. Em março vem pandemia, mas olha só. Eu tinha uma pauta com o Mamãe Falei, aquele louco lá que foi para a Ucrânia e se lascou todo. O Fernando Holliday, o Kim Kataguiri, a galera do MBL tava já tudo no esquema pra gente gravar. E o Covas, ex-prefeito, Bruno, falecido, né? O Bruno eu conheci pessoalmente também, tive essa oportunidade. E a equipe do Covas, ela responderam um e-mail dizendo, olha, ele tem pretensão política 2022 à presidência. E essa mídia no Vale Europeu, para ele é interessante. Eu ia, se não fazer o vídeo, eu ia ter uma foto com ele, saca? Lá na Prefeitura de São Paulo. Eu fiz lá a Assembleia, ia fazer um roteiro legal, ficar uma semana em São Paulo, cara. Aí veio a pandemia, parou isso. E aí o dinheiro que eu tinha investido, eu dei aquela segurada e pensei, bom, qual é a estratégia agora? Eu vou investir tudo aqui? Aí eu comecei a comprar equipamentos, comecei a melhorar a iluminação, comprei uma câmera melhor. E aí eu foquei todo o dinheiro para dentro do Valor Entrevista. Mas... também foi uma jogada, né? A pandemia te trouxe algum desafio? Fizesse bastante live na pandemia também? Eu fiz uma live por mês, do ano de 2020. E aí foi onde eu entrevistei algumas personalidades do Amazonas, por exemplo, que o pessoal lá no Amazonas conhece bastante, cantores, né, jornalistas. Eu entrevistei um cara, tem uma série, Bandidos na TV, tá na Netflix. É uma história de dois irmãos no Amazonas que virou notícia. Por quê? Eles tinham um programa de TV, a gente tem lá os galerosos, né? A polícia corre atrás dos galerosos, que é como se fosse gangues, né? Sim. E o Bandidos na TV conta a história justamente desses dois irmãos. Eles tinham um programa de TV, Canal Livre, e pelo que falam, né, na investigação, sabe o furo jornalístico? Era eles que faziam. Eles mandavam matar e chegavam primeiro no lugar.
para fazer a cobertura e tal. E o cara foi deputado estadual, deputado federal e estava pensando em ser governador. Então, aí a polícia foi toda em cima e tá. Em resumo, ele morreu. E surgiu a série Bandidos na TV. Assista, é muito boa. E tu entrevistou... E eu entrevistei o filho dele, que é um moleque que hoje tem o mesmo programa, faz a mesma pegada que o pai dele, e ele na época lá, o Willis, ele era um molequinho de 13, 14 anos. Que loucura. Então... Mas aí você faz um programa parecido, mas não é igual, né? Os desafios do Valor Entrevista é fazer um trabalho estilo Cabrini, saca, né? Entrevistar um traficante lá nas quebradas de Gaspar, mas aí eu tenho que planejar bem, né? Porque... Foda, cara. A questão geográfica com a internet, a gente quebrou essa barreira, né, cara? Eu acho que a grande desafio, a grande questão que as pessoas que querem fazer algo na comunicação na internet é ter essa mentalidade aberta para o Brasil inteiro, né? Até para o mundo daqui a pouco, né? E tem uma coisa também que eu falo muito para quem faz vídeo em rede social, como é o nosso caso, é imparcialidade, né, cara? Hoje eu faço negócios com PL, com PT, eu não tenho bandeira partidária, vai todo mundo, sabe? Eu não tenho julgamentos, então se eu tô gravando com o cara do PL... a construção do conteúdo, ela não pode ter um filtro de opinião, né? Tu tem que deixar o entrevistado se manifestar. Exatamente. Eu pergunto, jogo o zoom na cara do João Paulo, e o João Paulo vai respondendo, e eu vou tomando meu café aqui. Depois terminou a pergunta, por exemplo, eu recebi lá o nosso vídeo 500, foi com a vice-governadora, né? Hoje deputada federal eleita, Daniela. E aí eu joguei uma caixinha de pergunta no Instagram. E vieram mais de 80 perguntas para ela, das mais variadas. Cadê os 33 milhões? Tu tava no roubo com Moisés, aquela coisa. Aí tu faz um filtro daquilo ali, cara. E entrega para a assessoria de comunicação dela. A assessoria bate o olho naquilo e diz assim, não, essas duas aqui não entram. Das 10 ficaram 8. E vão pro vídeo. Foi o meu vídeo 500. E a ideia não é constranger o convidado. Não, até porque não é o objetivo, né? Não. Agora, claro, vai depender do feeling, né, do entrevistado, porque tem questões que são válidas, né, de tu fazer. Que não é colocar em saia justa, é trazer um conteúdo que tenha valor também para quem está assistindo. Exatamente, tem que pensar nessas estratégias. Hoje o tal do copyright, né? O título, a legenda, a thumbnail. Meu, cara, esses detalhes. E a porra do algoritmo? Eu tô rindo. Ô, algoritmo, se tu estiver me ouvindo, desgraça. Porra, chega lá no meu canal, mano. Eu tô rindo porque ele manda assim de baixo de cabeça assim também. Olha, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Porra, já acabou, cara. É muito rápido, né? Passamos de quanto tempo, tá diretor? Ficando gostoso. 22. Mas é mais ou menos a Vamos mais 10 minutos. Vamos. Eu vi que tem vídeo que passou de 30. Eu queria que tu deixasse uma mensagem assim, porque tu teve uma experiência de mudança drástica na vida. De verdade mesmo, eu queria que tu falasse profundamente assim, tipo, pô, larguei uma certeza, larguei um salário e me joguei para empreender. E tem alguém ali que está assistindo que talvez tenha essa vontade. Fala aí, o que tu sentiu naquele momento, por que tu decidiu fazer isso? Rapaz, eu vou falar e parafrasear o nosso queridão Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Se você está aí pensando em estabilidade, você está na merda. Você não entendeu como foi que deu a didática de 2020 para cá? Estabilidade não existe, cara. Quando eu comecei o canal, eu tinha colegas meus professores que falavam que eu era puxa-saco, porque eu estava entrevistando fulano estava na frente do Jaci, diretor do Senai, na sala do Jaci, que teoricamente era um cara intocável dentro do Senai, e o Jaci foi lá na minha casa, cara, no meu estúdio. E eu tinha colegas que me chamavam de puxa-saco, entrevistando o diretor, blogueirinho puxa-saco. Tinha gente que falava assim pra mim, ó, vai bater a audiência do William Bonner na Globo. Cara, veio a pandemia, esses caras todos foram pra rua, bicho. E em 2020, no meio da pandemia, foi o ano que eu mais faturei. Foi o ano que eu sustentei minha família com a ideia de que eu poderia dar certo. Eu acreditei, cara. E eu não vi barreiras. Eu tenho que fazer acontecer, porra, só depende de mim, tá no sangue, vamos trabalhar, o que eu preciso fazer? E tu sempre se sentiu vocacionado para essa área de comunicação? Sempre foi assim? Eu com 10 anos estudava comunicação, lia livro. Meu primeiro livro foi O Poder do Subconsciente. Depois o Polito. E o Polito. E aí eu fui estudando, eu entendi muito rápido que uma das sacadas dos seres humanos é comunicar, é passar a informação de forma clara, sem ruído, sem né, sem... E quando tu não tem isso daí, tu vai mais longe, cara.
Eu estava recentemente com a vice-governadora. No começo desse ano, uma das primeiras pautas do ano foi com a senhora Marilisa. Eu só tenho um momento. É a bala de prata para dar num doido. Eu não posso ficar na frente da mulher que está com uma agenda super ocupada, titubeando. Claro. Não pode. É então, aquele momento. Deu câmera e pau, e a primeira pergunta, e pau, e a segunda pergunta, e foi. Então eu entendi muito rápido que a comunicação faz coisas muito boas. Agora, pé no chão, humildade, respeito, parceria. O canal é para isso, é para networking, é para ajudar a empresa a vender mais, a se conectar mais, a encontrar mais pessoas no meio do trajeto. Se descer de Rio do Sul para cá, tem mais de 120 mil empresas, cara. Eu não atendi nada ainda, mano. A gente nem começou a brincadeira. Se eu tiver 10 mil empresas dessa dentro do meu portfólio... Já mudou. Teve um lugar que tu chegou assim, que tu olhou, cara, o que eu tô fazendo aqui, tipo... Surpresa, assim, um lugar físico mesmo, que o Valor Entrevista te levou? Tem, né? A Sênior aqui, né? É. Aqui, a Sênior em Blumenau, que, pô, cheguei lá, queridão, né? Esqueci o nome dele, me permite, o Jorge Jorge Sims. Porra, cheguei lá e ele me pegou pelo braço, cara. Entrou numa sala lá, os caras estavam negociando um sistema de 150 milhões. E eu lá, né, cara? Caralho, bicho, um prédio lindo, cara. Jorge, obrigado pela parceria, ele acreditou ali no início, me deu atenção e tal. Então, ali foi um momento, né? Foi um momento que eu fiquei pensando assim, pô, que legal, dá pra chegar em mais pessoas, né, cara? Dá pra trabalhar legal. Dá pra abrir a porta também. Pô, e dá. Só que assim, você tem que ser humilde, você tem que cuidar muito com a tua palavra. Tem gente, eu falo isso, você só tem o seu nome, cara. Uhum. Se tu queimar o teu nome, já era. E tem pessoas que não têm essa preocupação, saca? Promete uma coisa e não entrega. E isso é um cuidado que eu tenho. Como eu digo, eu sou do Amazonas, pô. Eu tô em Santa Catarina há 20 anos. Então, numa pegada que eu aprendi com meu pai, eu tenho que construir pontes. Se conectar. Eu tenho o valor do networking, né, cara? É sensacional. Tanto é que o meu filho, o Henrique, precisou de uma cirurgia e eu fiquei naquela, porra, 80 mil reais com urgência. Antes de um ano, ele precisava fazer a cirurgia. O que eu faço? Aí um amigo meu me orientou, vai à mídia, vai a público. Tu tem um canal de mídia, cara. E foi o que eu fiz. Eu fui a público, fiz a chave Pix, montei a vaquinha, escolhi alguns empresários a dedo, não pedi dinheiro, porque você tem que ter esses cuidados. Só pedi para eles compartilharem nas redes sociais deles. Naquele domingo, que eu montei a vaquinha às 10 da manhã, à noite eu tinha 14 mil. Segunda-feira, 10 da manhã, eu tinha 22 mil. Terça-feira, à noite, eu tinha 33 mil reais. Aí eu ligo para o Walter Osterman, ligo para o Mário Mota. O Mário Mota diz, fala com o Walter, mais perto de ti, em Blumenau. Eu ligo para o Walter, ele estou entrando na sala de reunião agora. Adriana Kraus, a chefe de redação. Eu entrevistei o Mário Mota, entrevistei o Walter, conheço a Adriana, ela bateu o olho naquilo, não, é o Alan, valeu a entrevista e tal, já mandaram a equipe no dia seguinte. Aí eu falei com o Rodrigo Vieira, o Rodrigo, Alan, balanço geral, essa matéria tem mais a cara do Alexandre José, Tribuna do Povo e tal. No mesmo dia, força do networking, eu coloquei NSC de manhã e de tarde NDTV. Fizeram uma matéria, quando as duas matérias foram ao ar, veio mais de 20 mil reais, cara, em questão de 30 minutos. E eu já tinha 50 mil reais, a gente saiu de 50 mil em um período de uma semana para 70 mil reais. Em meia hora. E quando deu 10 dias certinho, 80 mil. Bateu 80 mil reais com um empresário que eu nunca vi, mas eu sou eternamente grato, o William, parceiro do nosso parceiro também, o Jonathan, da Select Investimentos. O William me liga, e aí, vamos fechar essa vaquinha? Quanto falta? Eu falei, falta pouco mais de 9 mil reais. O cara desligou o telefone, pingou 10 mil reais na conta, dinheiro arrecadado em 10 dias com a força do networking, cara. Então, como é que eu não posso dar atenção para as pessoas? Como é que eu não vou ter essa atenção, esse cuidado com as pessoas, se o mundo é feito de relacionamentos? E aí tu fez a cirurgia do teu filho. Menino é outro hoje, cara. Come, dorme, vive bem pra caramba. Cresceu, ganhou vida. Ele tinha uma cardiopatia no coração. Nasceu com uns furinhos no coração. Não engordava. Não...
Cara, essa história é sensacional. Não crescia. Essa história é sensacional. Saca? Então hoje eu olho e tenho que manter a minha pegada social, eu tenho que oferecer o meu trabalho honesto, um trabalho produtivo, as pessoas gostam, as pessoas compram a ideia. Onde é que tu quer chegar, Alan? Cara, me falaram hoje no Roberto Marinho, né? Então eu vou focar em algo grande, mas de primeiro momento em Santa Catarina. Quando a gente romper esse estado maravilhoso, aí a gente começa um outro desafio, que é chegar a nível Brasil, apesar de que a gente trabalha com rede social, que a gente pode encontrar a estrada pelo mundo todo. Mas eu quero crescer bastante no nosso estado. O estado de Santa Catarina é pujante, é a sexta maior economia desse país maravilhoso, e eu acredito muito que eu posso crescer ainda mais, evoluir ainda mais, e junto com isso, levar todo mundo. Levar todo mundo. Por que os caras têm que gravar podcast lá em São Paulo, cara? Não, eles têm que vir aqui, ó, no Vale do Itajaí, eles têm que gravar aqui, eles têm que ter referência aqui, cara. É isso aí. E a gente tem que produzir, vamos produzir, galera. Tem campo pra todo mundo. Quanto mais gente produzindo, melhor, na verdade. Claro, imagina. Até porque um puxa o outro de alguma forma, né? Sim. Quer queira, quer não, a tua vinda aqui vai vai furar uma bolha do teu nível de relacionamento. Tu fura uma bolha através do Empreenda para aparecer para um público que o Empreenda tem, eu furo uma bolha através do valor para... Exato. E é um ganha-ganha, né? Eu fui no Blumencast, eu fui no Rafa Silva, eu fui no Gasparcast. O Gasparcast eu não conhecia. O Gasparcast hoje é da Rádio Sentinela, né? O Léo lá, então eles montaram uma estrutura e tá bombando. Temos que nos unir, temos que nos dar as mãos, e aí vem o grande diferencial. Quem é que vai ganhar nisso tudo? O público, lógico, porque vai ter conteúdo de qualidade, mas só permanece no mercado quem é competente. Então, se você está achando que você vai produzir e crescer sem competência, sem pensar nos detalhes, sem organizar financeiramente, não vai. Pode até ir, mas vai ser um pouco mais difícil. Começa, exercita e no andar da carruagem vai adaptando, planejando, fazendo. Exatamente, vai mudando. Foi o que aconteceu com o Valor Entrevista nesses 6 anos. Alan, cara, eu vou te deixar fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta? Eu quero. Então faz a pergunta. Eu quero. Vou aproveitar e mandar um abraço para a galera do Valor Entrevista. Olha só onde eu estou aqui, ó. Empreender SC Entrevista, ao lado dessa fera aqui da comunicação que eu tenho um respeito enorme, ele sabe disso. Já entrevistei ele algumas vezes. O que você pretende com o Empreenda, cara? Cara, é uma pergunta que ninguém fez até hoje, né? Mas o Empreenda SC, ele surgiu justamente para ser um movimento. O nosso grande manifesto somos um movimento de empreendedor para empreendedor. Histórias, momentos e inspiração. Contar histórias, viver momentos e sem inspiração. Uma forma de nos comunicarmos e aprendermos juntos. Isso é o Empreenda SC. Então, estratificando e trazendo para o mundo concreto é a gente poder construir esse conteúdo, que nem fizemos aqui hoje, com empresários, comunicadores, parceiros, até mesmo políticos. Dentro do Empreenda SC a gente tem lá os nossos valores, né? Liberdade de expressão, opinião importa, opinião é importante, mas com fundamentação, e tantos outros valores. Dentre eles tem um lá que é o seguinte: tudo bem falar sobre política, porque a política nada mais é do que a atividade do indivíduo na influência do todo, da polis, né? Da cidade. Então é a ação individual que motiva uma mudança social num determinado local. E se você está empreendendo, você é refém dessas mudanças que os políticos ou que as pessoas que atuam politicamente geram. Então também falar sobre política é um dos nossos valores. Mas o que o Empreenda SC quer ser? Uma grande comunidade que vai gerar, e aí eu pego um pouquinho do teu nome também, que é gerar valor, né? Então Valor Entrevista é gerar valor, gosto muito do Flávio Augusto também, gerar valor através da comunicação. Então temos ali o objetivo no futuro além do nosso portal, dos nossos programas e tal, a gente pretende ter uma produtora de eventos, né, para eventos corporativos, network, palestras, enfim. A gente pretende microfranquear esse modelo. Então eu queria encontrar pessoas que tivessem o interesse de levar esse nome para suas cidades e tal, num modelo parecido com o que a gente faz aqui. E também pretendemos ser uma EdTech, uma escola de negócios online. Pegar o Alan e dizer: Alan, vem cá, vamos escrever um curso sobre comunicação, 5 módulos, e vamos lançar aqui dentro da nossa escola. Maravilha. Então, o objetivo maior do Empreenda é
unir a classe empreendedora através desse movimento e realmente capacitar a classe empreendedora de maneira conjunta. Fazer com que os empresários sejam parceiros, negociem. E isso acontece já, porque tu é um cara muito parecido, a gente tem um perfil de network, comunicação e tal. E a gente acaba conectando pessoas, né? A gente conecta pessoas que geram novos negócios e tudo mais, né, cara? Então, porra, eu acho que é isso, cara. Acho que resumidamente é isso. E é óbvio que, cara, eu tô falando aqui, o João tá falando aqui, mas, né, existe o Anderson, que é o meu sócio do Empreender SC, que faz toda a parte estética e a parte digital. Eu brinco que ele é o nosso... Posso falar, não? Posso falar? Eu brinco que ele é o nosso garoto de programa. Tu vê, né? Cara... Hoje é o programa especial, o Anderson apareceu aqui. Ele falou que ele é o cara que programa ali, é o cara que faz as edições e tal. E tem o Felipe, né, que é nosso sócio no podcast, que é o Empreender SC Cast, que é um modelo um pouco diferente do entrevista. E tantos outros parceiros, amigos, né, apoiadores, patrocinadores. A gente está numa fase assim de modelagem de negócio. Então são 6 meses aí, 7 meses na verdade. Completamos o último dia 12 e estamos focados em fazer acontecer. No dia 12 de julho desse ano, vamos fazer um evento de um ano aí diferenciado, até já fica o convite. Esse programa é uma quarta-feira. Não sei o que vai ser ainda, mas vai ter. Sim. Mas é isso, cara. Resumidamente é isso. Show de bola. Alan, cara, quero te agradecer profundamente, tá? Por teres vindo aqui. Eu quero te parabenizar pela tua constância, pela tua evolução. Eu tive a oportunidade, eu te dei uma entrevista com uma câmerazinha lá no Senac, que já foi legal pra caramba. E é até legal ver essas entrevistas antigas. Eu já te dei uma entrevista em alguns eventos, né? Inclusive esse microfone foi adquirido depois do evento que a gente conversou. E eu te dei entrevista lá no teu estúdio. Não fui ainda no estúdio novo, tem que ir lá. Mas quem sabe vou lá em breve. Então, te agradecer, cara, te parabenizar por essa constância e essa evolução. Eu que agradeço, te agradeço de coração. Agradeço a você que está aí até agora nos assistindo. Espero que tenha feito sentido o papo. Empreender não é fácil no Brasil, mas dá certo. Dá certo. Se você não empreender no seu CNPJ, empreenda no CNPJ do outro. Seja um funcionário, um colaborador que pensa como patrão também, que isso também te evolui. E sucesso para você. Obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Te dizer que esse foi o programa mais descontraído de Anderson, mais de boa, assim. Geralmente é mais... É porque o Alan tem a manha do negócio. Foi o mais inspirador. Que bom, que bom. Obrigadão, cara. A você que nos acompanha aí no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se fez sentido para você. Muito obrigado pela sua audiência. Quem está nos acompanhando pelas plataformas de streaming, também se inscreva ali no Empreenda SC, curta esse episódio e também compartilhe com seus amigos. Esse programa contou com o apoio de Cemitério e Crematório São José, aqui de Blumenau, Santa Catarina, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. Muito obrigado. Porra, mano. Caralho, brother. Porra, acabou já, porra. Nem podia acabar. 30 e quantos? Coisa... Ah, ele fez a pergunta. Tá show. Tem um rios ainda, aguenta aí. Ah, tem um. É.